Oi, João, só dá uma conferida em qual página eu tô, que eu esqueci de verificar isso. qual página? É o nome do meu IG. Você está em Beatriz Pontes BR, seu profissional. Beleza, tá certo. Eu também, eu Tá também. certo, porque são três contas para administrar, às vezes eu acabo postando alguma coisa que não se enquadra Não, super no entendo. perfil que eu quero, mas enfim. Cara, outro dia eu fiz É, uma videoconferência, uma live, né? Pelo YouTube. Nossa, me enrolei tanto. Nossa, ainda tô pegando essa nova dinâmica. não, pelo YouTube é complicado, porque você tem que entrar, dependendo da quantidade de pessoas, você tem que entrar num outro aplicativo do YouTube para fazer a gestão da imagem que você faz, que você usa, né? Então tem que É, montar os quadrados, a gente está com dificuldade nisso também, mas até o final do século a gente consegue se adaptar perfeitamente à nova realidade, tranquilo, sem não, problema. o que eu achei legal, assim, cada live que eu fui fazendo, eu fui aprendendo um negócio novo, né? Então, por exemplo, tem a tal do Sim, IGTV que você consegue adicionar. Então, pô, isso aí é bem legal, é bem divertido. e toda primeira live que você faz dá um problema diferente. Dá. A live Daí, inteira sai com problema. Áudio não fica, vídeo treme, a internet cai. A primeira live que eu fiz aqui no perfil, com a Bris, de uma amiga minha socióloga, a gente tentou entrar, eu acho que umas 6, 7 vezes, porque a conexão dela estava muito ruim em casa e tipo, o dia inteiro a internet estava maravilhosa. Na hora de entrar na live, na minha primeira live do partido, ela ficou desesperada. Eu acabei com a sua live, estraguei sua live inteira, enfim, tadinha. Mas enfim, no final deu tudo certo, ela conseguiu falar. Mas, acontece. faz É o que parte. a pandemia trouxe pra gente, né? Adaptação. Bom, gente, boa noite a todos. Acho que já dá para falar boa noite, porque são 5 horas com cara de 6, né? Aqui já tá escuro a beça. Sejam bem-vindos à minha segunda live do meu perfil profissional. Agradeço a presença de todos que estão aqui até o presente momento, né? Espero que as pessoas entrem aos pouquinhos para assistir. Esse tema aqui é super interessante para o nosso contexto municipal, estadual, então agradeço pelo interesse de vocês. E para mim, essa live tem um peso muito importante, porque o convidado de hoje teve uma grande parcela de importância na minha formação acadêmica. É o professor João Ricardo Viegas, e ele, inclusive, fez parte da minha banca de monografia, né? Aquele fatídico dia, que já vai fazer 5 anos, e eu nem consigo acreditar nisso, mas já tem 5 anos aí que eu estou formada e que o João participou da minha banca. É, É, o durante professor João 2 anos ela Ricardo ficou sem falar fala, João. comigo, né? Em função dessa banca, quis deixar isso claro. Porque João me tirou meio ponto, mas tudo bem, te deixa essa conversa para outro momento. A gente ainda não resolveu essa situação e ele não está preparado para falar sobre isso. Mas, enfim, o professor é doutor em ciência política pelo IUPERJ. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão da saúde, sobre planejamento urbano, que são questões extremamente importantes para o nosso município, para o nosso estado, e sobre a questão do âmbito municipal, especificamente, que é uma parte interessante de ser falada. Ele vai explicar por quê, né? Por que desse foco na questão dos municípios. E é isso. Né? Eu, no caso, acho que vocês já me conhecem. Meu nome é Beatriz Ponte, vocês estão, né, no meu perfil. Eu sou formada em Relações Internacionais pelo IUPERJ também, onde o professor me deu aula. E agora estou nesse projeto de trabalhar com essa questão de produção de conteúdo digital em relação à política, políticas públicas, em relação a outras questões globais, internacionais. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. Espero que vocês gostem da live e eu vou abrir a discussão para o professor João. Bem, obrigado, Beatriz. Primeiro, queria dizer que essa aluna foi um dos cases de sucesso do IUPERJ. Antes mesmo de Ah, terminar o curso, ela já estava participando de eventos do muito PRIX. obrigada. Então, foi um grande prazer receber o convite dela para fazer essa live. Bem,
que a gente queria, né, eu e a Beatriz, a gente pensou um pouco, e eu acho que esse tema é um tema muito interessante, né? Eu trabalhei por muito tempo no Ministério Público, dentro da área de patrimônio cultural, e trabalhava com as temáticas ambientais. E, atualmente, eu trabalho dentro do Ministério da Saúde, inclusive, né, toda e qualquer posição aqui, ela vai ser com viés acadêmico, ela não tem não representa nenhuma posição do Ministério da Saúde, mas o que foi muito interessante é que esse contato com a saúde fez com que eu tivesse a oportunidade de ver duas realidades diferentes. E, atualmente, com a questão da pandemia, se apresenta a necessidade de uma efetiva reestruturação no plano urbano. E essa reestruturação no plano urbano, ela pode ser, ela precisa ser feita a partir do que a gente vai chamar do novo normal, né? Uma nova realidade que a gente vai ter que enfrentar. Então, a primeira questão, que é uma questão importante, né? Como a gente falou, a gente está num contexto de uma pandemia, mas pandemia não é uma novidade. Pandemia, infelizmente, é um processo que cada vez mais se torna recorrente. Se a gente pegar um histórico, né, durante o século XX, eu tive, né, casos como a gripe espanhola em 1918, a gripe asiática em 1957, a gripe de Hong Kong em 1968, e aí, nos últimos 20 anos, ou seja, eu tive 3 ou 4 casos de pandemias globais, mas nos últimos 20 anos eu estou tendo um aumento muito expressivo disso. Então, se eu for considerar, eu tenho em 2003 a SARS, em 2005 o N5N1, em 2009 o H1N1, em 2013 o Ebola, em 2015 a SARS e em 2020 o Covid-19. Então, num lapso de 20 anos, eu estou tendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 casos pandêmicos, né? O que leva à questão? A pandemia é uma realidade, né? Essas doenças transmissíveis, elas vão ser um problema e eles precisam ser enfrentados, né? E, infelizmente, não é uma questão de fronteira, não é uma questão pontual, ela precisa ser enfrentada em todos os níveis. E um dos elementos importantes no nível municipal é como trabalhar a questão da gestão urbana da pandemia. É muito interessante para a gente entender e trazer um pouco da nossa realidade, que assim, e também é bom que é coisa de professor, a gente tem que provar tudo que a gente fala. Essa relação de pandemia e gestão urbana, ela não é nova. Então, vocês precisam ver o seguinte, quando eu estou trabalhando pandemia, e a relação urbana ela está sempre presente. Um case, né, que aconteceu no Brasil foi a chamada Reforma Pereira Passos. A Reforma Pereira Passos, né, lá em 1903, foi um grande projeto de reurbanização e reestruturação da dimensão urbana do Rio de Janeiro. Mas como é que isso foi feito, né? Existia, sim, o projeto do então prefeito Pereira Passos, mas ele não era só vinculado ao projeto Pereira Passos. Tinha uma figura, que era o diretor, né, de serviços de saúde pública, que era um então chamado, né, Oswaldo, né, que vai fundar depois, em sua homenagem, vai ser fundada a Fiocruz, né? Então, Oswaldo Cruz, ele vai ser o diretor de serviços de saúde. E ele, no período, né, que o Rio de Janeiro era considerado como cemitério dos ingleses, ele ficou responsável por enfrentar 3 crises, né, 3 surtos que ocorriam. O primeiro era a chamada febre amarela, a peste bubônica e a varíola. Bem, se a gente for analisar, a varíola é uma doença transmissível pelo ar. A peste bubônica é um caso de zoonose, então vamos entender o que é uma zoonose. Essa questão da transmissão de um vírus, né, de um animal para um indivíduo, né, e a partir daí a expansão desse vírus, e a febre amarela, que é para um vetor. Na época se discutia muito que seriam os mosquitos. A reorganização urbana ela vai ter como ênfase uma questão fundamental, que não é só o embelezamento e a reestruturação da cidade, mas também uma gestão sanitarista. Então, toda e qualquer pandemia, ela demanda reestruturação urbana. Ela vai demandar uma revisão da realidade que você tem
no seu país, né? Ou no seu estado, ou no seu município. Então, como é que o Oswaldo Cruz fez? Ele fez abertura de vias, ele fez melhoramento dos acessos, melhoria da circulação do ar, então ele reduziu a contaminação por varíola, ele reduziu ele melhorou o saneamento urbano, então ele reduziu a quantidade de lixo, reduziu a quantidade de focos, tanto de mosquito quanto de ratos. Então ele conseguiu implementar essas medidas e foi grande sucesso, apesar da própria revolta da vacina, mas aí é uma outra questão, não é reorganização urbana, mas sim a implementação da vacinação obrigatória para esses casos, o que gerou uma crise, né, no Rio de Janeiro. Mas a reestruturação urbana foi sim muito positiva. E aí quando a gente pega especificamente a questão da nossa realidade, que é a Covid-19, a gente precisa entender como é que eu vou lidar com essa realidade, né? Eu preciso fazer uma reestruturação urbana? Sim. Mas em que medida? O que as pessoas estão falando no mundo sobre esse tema? O que está se pensando? Eu tenho uma questão, então, da mesma forma que o Oswaldo Cruz trabalhava, que eu preciso lidar com planejamento urbano, eu tenho que lidar com a questão do meio ambiente, porque se eu estou falando de zoonoses e animais, eu tenho que considerar isso. E eu tenho que pensar na questão da saúde humana. Da mesma forma que o Oswaldo Cruz pensou naquela época, a OMS está pensando, né, nesse exato momento. Existe um grande projeto chamado One Health, que trabalha exatamente isso, né? Foi a integração, um trabalho conjunto entre a Organização Mundial de Saúde, a FAO, que é uma organização internacional para alimentação e agricultura, e a Organização para a Saúde Animal, que vai buscar fazer uma integração sobre esses três temas. Por que a gente tem que fazer essa integração sobre esses três temas? Porque, por exemplo, se você pegar um dado muito recente, mostra que 60% das doenças, gripes e viroses, elas vieram dessa relação entre os homens e os animais. E muitas vezes animais silvestres. Então, isso vai bater diretamente na relação que você tem entre a construção da cidade e os limites ambientais. E por isso o planejamento urbano é fundamental. Deixa eu só fazer um paralelo rapidinho, João. Trazendo essa questão para a nossa cidade, né, para o nosso município, é importante lembrar que a gente vive num município que preserva, que tem, graça, né, por sorte ou qualquer outro tipo, tem uma parte muito grande da Mata Atlântica preservada na cidade. E o planejamento urbano precisa vir para manter essa preservação da Mata Atlântica aqui. Então, por isso a preocupação tão grande da gente no município, né, de fazer esse alinhamento mesmo do crescimento urbano, do planejamento urbano, da saúde, né, humana e da questão da Mata Atlântica, onde a gente tem a questão dos animais e tudo mais. Então, pode continuar, por favor. Não, sem dúvida. Fique à vontade para me cortar, porque a dinâmica é essa mesmo. Mas é nesse sentido que a gente precisa pensar. Então, se está se pensando no âmbito internacional, ou seja, na esfera mais ampla esse debate entre diversas instituições, também é importante considerar isso no âmbito municipal. Então, é fundamental, por exemplo, quando se for rever os planos municipais de estruturação, que eu tenha em conta, e é um tema novo, né, a integração da questão ambiental, né, da questão da saúde humana e da questão da chamada saúde animal. Ou seja, a questão de como eu vou controlar. Eu tenho, por exemplo, eu consigo saber se hoje em Saquarema eu tenho uma espécie de morcego específica, porque a gripe suína foi a transmissão de um determinado vírus, né, para um porco e o porco para o ser humano. Então, nesse caso, em Wuhan, é a mesma questão dos morcegos. Então, eu não tenho como dimensionar, eu não vou matar um morcego, eu preciso realmente compreender, né, ter uma plena dimensão dessa realidade. Então, a incorporação dessa agenda ela se torna muito, muito essencial. Bem, e também, né, foi há pouquíssimo tempo, ou seja, em maio, no ponto alto da pandemia ocorrendo na Europa,
você teve a 73ª Assembleia Mundial da Saúde. E essa Assembleia, que foi um encontro de todos os países que fazem parte da Organização Mundial de Saúde, inclusive do Brasil, se trabalhou especificamente a questão de uma resposta para a Covid. Acho que foi o principal documento, foi uma resposta conjunta, né, dos países. Nesse sentido, você tem dois trechos que são bastante interessantes. Um, que é um considerando, que ele fala sobre a necessidade de trabalhar um planejamento para a fase de recuperação e reestruturação das economias, da realidade social como um todo, incluindo a questão da mitigação dos impactos da pandemia. Ou seja, eu tenho que mitigar, eu tenho que criar mecanismos para mitigar os impactos negativos da pandemia enquanto ela existir. E, para bom entendedor, você deve pensar o planejamento urbano já considerando não só essa, mas também as próximas pandemias. E a questão também, um outro elemento que aparece nesse documento é quando eles solicitam aos estados que eles trabalhem e implementem medidas para, né, garantia de água saudável, sistemas sanitários decentes, questão de higienização e o controle efetivo, né, prevenção das infecções, estratégias de controle. Então, assim, esses elementos são fundamentais. Por quê? Porque a gente tem um cenário onde, no meio de uma crise, né, onde você tem isolamento social, você tem bloqueio, você tem redução das atividades dos hospitais, enfoque dos hospitais para outros temas, você pode ter algumas quebras de modelos. Então, por exemplo, eu tinha visto há pouco tempo atrás que em algumas cidades, se eu não me engano, no Oriente Médio, você tinha um problema muito sério de ausência de vacinação. Por quê? Como você estava tendo isolamento social, esse ano, o período de promoção de vacinação contra sarampo e outras doenças, BCG, se eu não me engano, elas tinham sido paradas. Então, eu tenho uma geração inteira que, nesse momento, não está vacinada. Eu posso dar oportunidade a surgir uma outra crise, um outro surto. Então, isso é importante considerar, por exemplo, pós essa primeira etapa, efetivamente a questão de problemas de vacinação, doenças negligenciadas, questão de, por exemplo, todas as pessoas que faziam tratamento oncológico, iam fazer a consulta, foram canceladas, doenças não transmissíveis. Você tem outros temas, né? Um tema que eu acredito que seja um dos temas muito sensíveis que a gente vai enfrentar mais para frente, que é a questão da saúde mental. Muitas pessoas em casa, muitas pessoas aumentando o consumo de bebida, muitas pessoas voltando a fumar. Isso é um grande problema, né? Claro, as pessoas estão nervosas, as pessoas estão ansiosas, mas a questão da saúde mental ela é uma questão essencial para ser trabalhada no pós-pandemia. E no nível municipal, como é que eu trabalharia esse planejamento que no âmbito internacional está sendo levantado? Né? Existe um instrumento, e um instrumento muito prático, muito funcional, que é o chamado plano diretor. Né? O plano diretor é um instrumento legal, né, que propõe a política de desenvolvimento urbano e vai orientar todo o processo de planejamento do município. Né? Ele é um instrumento que ele não demanda grande complexidade, porque ele é feito por meio de lei complementar, porque, na verdade, ele já está previsto, a questão do planejamento urbano está previsto lá na Constituição, os artigos 182 e 183. E aí ele tem uma lei, a Lei 10.257, de 2001, que prevê, né, que estipula os modelos de planejamento urbano e, efetivamente, você só precisa construir uma lei complementar para estruturar. E, é claro, com isso você vai precisar efetivamente montar todo um grande estudo complexo para que você consiga planejar para os próximos 10 anos, porque os planos diretores são revisados a cada 10 anos, e você consiga dimensionar toda a questão da cidade. Né? Por que é importante você pensar a cidade? Né? E aí eu acho que tem alguns pontos. Né? Se, digamos, a gente for tomar como referência o plano diretor.
O que eu tenho como uma nova realidade que vai surgir, né, no nosso cenário? Primeiro, o plano diretor ele vai ser um instrumento para planejamento. Então, eu vou precisar fazer um amplo diagnóstico sobre a realidade da cidade. Eu vou precisar considerar alguns elementos. Então, o que seriam, digamos, diretrizes dessa nova realidade ou desse novo normal? Né? Primeiro, a gente tem uma tradição, né? É uma tradição de diversos modelos econômicos, inclusive o que é adotado pelo Brasil, que é chamada economia de aglomeração. O que é isso? Quanto mais aglomerado eu tenho os centros urbanos, maior, né, digamos, a capacidade de produção em escala. Então, eu tenho um aumento da produção em escala e a redução do custo. Se todo mundo mora perto, o frete fica barato. Um exemplo. Se todo mundo trabalha junto, eu tenho uma redução nas etapas do processo de produção. Então, isso é economia de aglomeração. Já tem coisa de mais de 10 anos se fala num novo conceito que seria uma oposição a ele, que é chamada deseconomia de aglomeração. O que é isso? Eu tenho alguns fatores que vão influenciar no processo de aglomeração. E esses fatores, eles desmotivam a economia. Então, por exemplo, quando eu aglomero muitas pessoas, eu vou ter trânsito, grande tráfego urbano, né? Quando eu tenho uma grande aglomeração de pessoas, eu tenho um aumento da poluição do ar. Eu tenho vários fatores que podem desmotivar, por exemplo, a alocação de investimentos naquela determinada região. Atualmente, a gente pode passar também a considerar a própria questão da Covid. Então, por exemplo, a Covid é um fator de deseconomia de aglomeração. Por quê? Considerando que quanto mais pessoas juntas, você vai ter uma tendência maior a quê? A contaminação, locais mais espaçados se tornam mais interessantes. O que vai justificar, muitas vezes, esse movimento da contaminação que está saindo das capitais e indo para o interior. Muitas pessoas saíram, né? Quando o surto aumentou em São Paulo, muita gente correu para o interior. E aí o indivíduo acaba sendo um vetor. Foi o que a gente comentou anteriormente. Foi o que a gente comentou anteriormente em relação à movimentação do pessoal saindo, né, do centro do Rio, saindo da região do Grande Rio, né, e vindo para a região dos lagos. A gente está vendo essa movimentação diariamente e não termina. Desde o começo da pandemia, o volume de pessoas vindo para cá é absurdo. E é normal, porque as pessoas têm medo, né? E isso vai fazer com que as pessoas, né, tendam a fugir ou sair desses centros de aglomeração para a própria preservação. Então, assim, não há culpabilização, há só uma constatação de uma realidade. Certo? Agora, essa dinâmica, e aí é o primeiro ponto que a gente precisa abordar. Se a gente fosse pensar num novo plano diretor para, por exemplo, Saquarema, ou para qualquer outra nova municipalidade, face a esse novo contexto, valeria a pena adotar esse modelo de economia de aglomeração? Esse modelo de economia de aglomeração fez, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, você criar um centro urbano fechado, ali que seria o centro, né, do Rio de Janeiro. Aquela região fez com que você aglomerasse muita gente, então o centro financeiro, o centro econômico, fica ali. E aí você gera alguns problemas, porque o que a gente vai chamar de clusters. Clusters são pontos de aglomeração. Pontos de aglomeração são os grandes problemas hoje na questão da pandemia, né? E aí a gente vai pensar, não, tudo bem, mas de repente, até o final do ano, a gente já tem uma vacina. Acabou o problema. Acabou o problema por agora. Né? Como a gente já viu, tem risco, existe um risco, uma recorrência de pandemias. Então, se a gente não se precaver, ou seja, não adotar medidas preventivas, existe um risco da gente não estar preparado para a próxima pandemia. Então, é importante o plano diretor, os projetos, considerarem isso. Nesse sentido, a gente tem que pensar, o modelo de economia de aglomeração é favorável? Talvez não. O que se fez, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, né? Você teve a questão da centralização no centro da cidade,
E você tinha um grande problema de movimentação de todas as zonas para aquela região, o que gerava trânsito e tudo mais. O primeiro projeto que foi feito foi descentralizar. Então, eu preciso criar um novo centro, né? Uma nova centralidade. Se criou na Barra. Então, se fez todo um planejamento em torno de estruturação no plano diretor, definição de gabarito, definição do que pode ser criado. Então posso criar um centro comercial aqui, eu posso criar essas estruturas. Atualmente, com a própria questão do desenvolvimento do plano do projeto Porto Maravilha, se pensou mais uma nova etapa, uma etapa mais estruturada em relação à questão do planejamento. Que se pensou o seguinte, olha, não dá para eu fazer um centro comercial sem só centro comercial. Então, hoje em dia, né, se vocês forem ver no projeto do Porto Maravilha, o projeto concebeu a criação de centros comerciais entremeados por moradia. Ou seja, você criava uma proximidade entre as pessoas que moravam ali e poderiam trabalhar. Tanto que um dos exemplos foi, durante a gestão do Eduardo Paes, a prefeitura ajudou a financiar que as pessoas da própria prefeitura morassem ali, porque aí você ia garantir que as pessoas, os servidores da prefeitura, morassem perto do seu local de trabalho. Então, reduzindo a questão da mobilidade urbana. Uhum. Então, esse é um ponto. Isso passa a ser uma questão interessante. Então, eu preciso rever essa questão de economia de aglomeração de alguma forma. Por exemplo, no município de Saquarema, uma hipótese seria ver quais são as centralidades que existem e pensar se é possível dividir essas centralidades, reduzir essas centralidades. Por exemplo, se você for pegar um caso de Brasília, Brasília fez um pouco isso. Então, eu tenho cada quadra, eu tenho um centro comercial. Então, as pessoas não precisam todas ir para o mesmo centro comercial. Certo? Então, isso é uma perspectiva. Outra questão vai estar muito relacionada à questão do transporte público. Então, o que acontece? Transporte público é um outro cluster, é um outro ponto de aglomeração. Todos os lugares no mundo se pensa alternativas aos transportes públicos, mas eles sempre vão estar relacionados a essa problemática da centralidade. Né? Como é que eu vou lidar com o transporte público? Então, tem algumas estratégias. Então, pegando o que está acontecendo agora, né? Tipo, um mês atrás. Na Europa, que foi, digamos, é o nosso futuro, porque eles já passaram o pico, então eles têm essa realidade, né, à frente. Durante a pandemia, o que eles fizeram? Por exemplo, o caso de Bruxelas. Durante o período do confinamento, eles fizeram um planejamento, expandiram, reduziram a quantidade de vias e aumentaram em 40 quilômetros as redes de ciclovia. Qual era a ideia? Eu preciso estimular um transporte que não gere aglomeração. Então, as bicicletas, como primeiro exemplo, é um sistema de transporte que não gera uma aglomeração, né, desse nível e que você tem uma capacidade de movimentação maior do que você andar a pé. Né? Para municípios pequenos, isso pode ser uma possibilidade. Eu não acho que amanhã Saquarema vira tudo ciclovia e está resolvido. Não é assim. Mas você precisa mitigar. Então, se eu tenho a capacidade de estimular esse tipo de transporte com ciclovias adequadas, com redução de vias, com melhoria do calçamento para as pessoas caminharem, isso aumenta a qualidade de vida. A mesma coisa você pode, por exemplo, estimular que os centros comerciais, onde tem essa movimentação, que eles tenham estruturas para que as pessoas tomem banho, se arrumem, troquem de roupa. Isso também é uma estrutura de bicicletário que vai estimular que as pessoas participem e incorporem essa política, esse câmbio, né, essa mudança nas práticas, na sua realidade. Então, isso pode ser, aconteceu em Bruxelas, aconteceu em Londres, aconteceu em Milão. Em Bangladesh, eles fizeram uma outra alternativa, que era aquele modelo do tuk-tuk, sabe, que é aquela motocicleta. Eles incorporaram esse modelo
Então, eles fizeram um acordo com uma empresa alemã, então eles criaram o tuk-tuk, mas não a motor, mas um tuk-tuk elétrico, e aí com isso eles conseguiram também mitigar um pouco essa questão da aglomeração no transporte público. Teve um projeto que a gente trabalhou no período que eu estava no Ministério Público, que também é um projeto bastante interessante, me veio agora à mente, que era o seguinte: você pode fazer o seguinte, você coloca como se fosse um sistema de GPS em cada ônibus, isso você pode fazer por meio da renovação do contrato da firma de transporte urbano, e você controla a catraca. Então você coloca uma catraca na entrada e uma na saída, ou a mesma, né? A pessoa entra pela mesma catraca, tem que passar duas vezes. Dessa forma, com o GPS e com essa variação, você consegue, por tempo, saber quais são os pontos de maior aglomeração e os horários. Então, você consegue controlar onde o ônibus está vindo, por onde ele está passando, e dois, você consegue saber os pontos de aglomeração. Com isso, você conseguiria garantir uma outra estratégia, que é colocar mais ônibus nos horários de pico, né? E também você pode fazer uma outra estratégia, que é reduzir, desestimular as pessoas a pegarem os ônibus cheios. Você cria um aplicativo e fala assim: olha, esse ônibus está vindo, ele está lotado, entendeu? Mas está vindo outro daqui a 2 segundos. Então a pessoa vai conscientemente olhar o aplicativo e ver. Já existem sistemas de aplicativos gratuitos à vontade, mas você pode também fazer esse tipo de estratégia. Isso foi uma coisa que a gente pensou no âmbito do Ministério Público, principalmente durante a questão do Porto Maravilha. Acabou não indo à frente, mas era um projeto que estava bem desenhado. É uma temática bem interessante. Uhum. Outra questão... Eles fizeram de forma parcial, desculpa te cortar, João. Claro. Eles fizeram de forma parcial, não sei exatamente de onde foi a iniciativa, mas existe de fato um aplicativo na cidade do Rio, onde a gente consegue monitorar a rota dos ônibus, né? A gente consegue ter uma previsão de horário, né, de quando aquele ônibus vai passar pelo seu ponto e tudo mais, mas não tem nenhum tipo de informação adicional sobre, né, a aglomeração, sobre, enfim, sobre o resto, né, das informações que são importantes. E o outro adendo que eu gostaria de fazer é sobre a questão nossa, né, municipal, sempre tentando trazer para o âmbito municipal, para as pessoas que estão acompanhando da cidade, a dificuldade de implementar políticas e de fazer essa conexão, né, de políticas públicas para a questão do transporte, sendo que o nosso transporte hoje é vinculado, tem um problema grave de monopólio, que envolve a única empresa de ônibus que roda pela cidade e tem conchavos com a prefeitura que a gente, né, geralmente não tem acesso, são acordos que não são tão transparentes assim, e a gente não consegue implementar ou dar ideias ou soluções desse tipo para diminuir a aglomeração nesse transporte público em determinados horários de pico. Então, realmente a gente precisa pensar em soluções semelhantes a essas que você trouxe, né? Porque a gente, de fato, tem problemas com a questão da aglomeração no transporte público. Então, pode continuar, por favor. E é bem interessante, Beatriz, porque para pensar, se você tem um sistema, e isso a gente foi pensando lá na época, que era o seguinte: se eu tenho um sistema de catraca, e essa catraca consegue saber cada pessoa que entra e cada pessoa que sai, eu consigo saber os pontos de lotação ao longo da via. Como isso daí é recorrente, você conseguiria planejar a incorporação de ônibus adicionais nos períodos de pico, e não só nos períodos de pico, mas também nos locais. Então você teria um dimensionamento geográfico muito bem estruturado. Ainda tem uma outra questão que é muito mais interessante, que é o seguinte: pensa só, no caso do Rio de Janeiro, eu pego uma passagem e pago, sei lá, R$4. Se eu pagar uma passagem, eu posso andar, sei lá, mais de 30 quilômetros num ônibus e eu pago R$4. Uma pessoa que anda 2 quilômetros, ele vai pagar R$4. Se eu tenho digamos, se eu tenho um cartão, como hoje todo mundo tem um cartão de ônibus, e eu consigo marcar minha entrada, marcar minha saída, eu não preciso pagar o valor integral, eu posso pagar o valor parcial em função do meu
da minha É o que distância. acontece em vários países do mundo, né? E o mais interessante, a pessoa que vai fazer uma distância muito curta, ela se sente desmotivada a pagar, entendeu? Porque ela pode, não, então eu vou passar aqui, então eu vou andando, né? Então, é uma questão interessante a ser pensada, como você precisa trabalhar com a questão do valor justo da passagem e trabalhar também com essa questão da mobilidade, né? Estratégias de mobilidade. Se a pessoa consegue ver no aplicativo que o ônibus está cheio e ela vai andar 2 pontos, 3 pontos, ela prefere andando. Então, o conhecimento, né, e a transparência no processo é sempre muito positivo. E aí você também vai ter total transparência sobre o gasto e os recebíveis da empresa de transporte. Então, é um outro fator que pode ser super positivo. Outra questão, só para eu não me perder muito no tempo, é a questão sobre um outro conflito, que é chamada horizontalidade versus verticalidade urbana. O que acontece? Em economias de aglomeração, a tendência é você ter um processo de verticalização extremado. Então, a gente pega o caso de Nova York, você tem uma grande verticalização, que vai se tornar um problema nesse contexto de pandemia, porque eu tenho num prédio, né, uma grande aglomeração de pessoas, e dentro do próprio prédio eu tenho os chamados clusters, que são esses pontos de aglomeração. Então, eu tenho os elevadores, eu tenho os estacionamentos, eu tenho as vias de acesso. Como é que eu vou trabalhar com essa realidade, né, nesse contexto de saúde? Então, ele precisa ser revisto. Né? No caso, por exemplo, de Nova York, eu tive a oportunidade de ter algumas informações de lá, eles estão fazendo algumas coisas que são inimagináveis. Por exemplo, as pessoas têm que ficar dentro do elevador, eu tenho umas marcas onde as pessoas têm que ficar dentro do elevador, é uma redução de quase 50%, 60% das pessoas que estão ali dentro, e elas têm que ficar viradas cara para a parede, certo? Estão se instalando, por exemplo, outros tipos de elevadores, são os elevadores inteligentes, que você digita antes o andar que você vai, e aí ele já direciona para o elevador, então você não tocaria em nenhum botão dentro do elevador. São algumas coisas, assim, algumas técnicas que estão sendo criadas. Mas quando a gente pensa no nível municipal, né, estamos pensando em Saquarema, pensando em outras cidades dessa mesma dimensão, a gente tem que realmente levar em conta essa questão, porque assim, as cidades tendem a crescer, né? E eu tenho esse desafio de não ocupar novas áreas ambientais, como, né, você tinha levantado aí a questão da Mata Atlântica, as áreas preservadas. Como é que eu vou, né, gerir uma cidade, não verticalizar muito ela e evitar o cluster? São os desafios. Eu preciso considerar essa questão. Então, por exemplo, um caso que em Singapura é muito interessante, eles começaram a pensar prédios, né, com viés mais ecológico, onde, por exemplo, eu não penso um gabarito tão alto, então eu penso prédios até 3, no máximo 4 metros, 4 andares, e com o que a gente chama de escadas amigas, né, escadas friendly, né, que são escadas mais acessíveis, mais amplas e também rampas. Com isso, eu evitaria o contato, garantiria uma aglomeração, mas não uma aglomeração tão ampla, reduziria, por exemplo, muito, né, se eu não quero incentivar o transporte de carro, eu quero incentivar a bicicleta, eu faço áreas de bicicletário, reduzo as áreas comuns, porque se eu botar área comum, as pessoas vão se aglomerar, então eu preciso criar essas alternativas. Isso faz com que você tenha, digamos, um equilíbrio entre um processo de verticalização, que é uma tendência, e a necessidade de adequação dessa realidade. Então, isso é uma estratégia que pode ser interessante. Isso vai estar vinculado diretamente ao plano diretor, porque eu vou ter que definir os gabaritos. Então, eu vou ter que definir as dimensões, eu vou ter que definir se os prédios vão ter 1, 2, 3 vagas por apartamento. Então, se eu quero fazer um projeto onde eu quero ter menos pessoas usando carro, mais pessoas usando bicicleta, eu tenho que criar estímulos desde o apartamento dela para que ela tenha esse espaço. Expandir espaços de varanda, porque as pessoas podem usar mais as varandas delas e não usar as áreas comuns. Por exemplo, o que acontece com prédios aqui da Barra da Tijuca? Eu tenho um prédio com um apartamento muito pequeno e uma área comum muito grande, porque era a estratégia da compensação. A pessoa só sobe para dormir.
Mas se eu quero reduzir a aglomeração, eu tenho que rever esse modelo, certo? Outras questões que são bastante interessantes também. Um outro cluster, né, um outro ponto de aglomeração muito comum são os hospitais, né? São as escolas. Como é que eu consigo lidar com essa realidade? Né? É muito mais complexo. Né? Imagina, hoje em dia, por causa da questão do Covid, você tem inclusive uma preocupação com o entorno do hospital como uma zona de risco. Né? Claro, os hospitais que estão atendendo. Como é que eu vou trabalhar, como é que eu vou lidar com, por exemplo, pessoas que não têm Covid, têm alguma outra doença, e nesse contexto elas estão com medo de ir para os hospitais? Essa é uma questão muito complexa. Então, por exemplo, hoje, no âmbito da Secretaria de Atenção Primária à Saúde, do Ministério da Saúde, já foi criado um sistema chamado TeleSUS, que está, por exemplo, fazendo sistema de consulta, sistema de diagnóstico online. Então, o que, por exemplo, para determinadas classes sociais que têm acesso a esse modelo, elas podem agendar e fazer a sua consulta de forma gratuita pelo computador da sua casa, pelo seu tablet, pelo seu celular. Mas, em outros casos, né, e aí a gente tem que pensar que esse sistema ele pode e deve ser ampliado para todos, porque é o sistema único de saúde, então ele deve ser focado, e aí meu colega aqui já falou sobre a questão da telemedicina, é nessa linha mesmo que a gente vai levantar. É importante a gente considerar o quê? Essa realidade. A prefeitura ela pode apoiar a criação de espaços que não precisam necessariamente estar dentro de uma unidade médica? Sim, porque se eu tenho uma UPA e está todo mundo com medo de ir na UPA para pegar Covid ou pegar qualquer outro tipo de doença transmissível, eu posso criar um outro espaço onde eu vou ter as consultas online, onde eu crio acessibilidade às pessoas para que elas possam fazer as consultas de forma separada, estruturada, higienizada, e não no local de atendimento direto. Então, isso pode ser uma alternativa muito interessante no planejamento, né, da cidade, né, digamos, criar lan houses, para que as pessoas consigam fazer esse acesso ao chamado teleatendimento longe dos hospitais, né, de atendimento direto. E, sem dúvida, né, a gente deve também considerar a questão do controle do crescimento urbano, certo? Tomar sempre muito cuidado com a questão dos espaços naturais, né? A questão da fauna e da flora, os limites de ocupação, a gestão ambiental ela é cada vez mais importante, ela não é só uma demanda que está lá na Amazônia, ela é uma demanda de todos juntos, desde o nível municipal, nível estadual, nível federal, então é uma demanda integrada. E tem uma última questão, que é uma questão extremamente sensível, que ela perpassa toda essa agenda de planejamento urbano. É o seguinte, historicamente sempre se pensou numa questão que era doença crônica separada de doença transmissível. Então, quando eu estou pensando em dengue, eu não estou pensando em câncer, né? Porque câncer é uma doença que vai surgir por outros fatores, né? Fatores continuados, né? Então, a pessoa que fuma por muito tempo, ela vai ter um grande risco de ter doença, um câncer de pulmão, e o cara que está ali caminhando, passou por uma zona, tomou uma picada de mosquito, ele vai ter dengue. As pessoas nunca relacionaram, então, doenças crônicas com doenças transmissíveis. O que acontece, o que ressalta, traz aos olhos a questão da Covid? A questão da Covid mostra o seguinte: as pessoas que estão tendo, né, estão sendo contaminadas por uma doença transmissível chamada Covid, né, as pessoas que têm fatores de risco relacionados a doenças crônicas, como doença cardiovascular, pressão alta, são tabagistas, essas pessoas estão tendo consequências muito mais agressivas do vírus e o índice de mortalidade maior, certo? Então, por exemplo, o primeiro estudo que saiu sobre isso foi o da China. A China mostrou que os tabagistas que foram contaminados chegavam a ter até 14 vezes um grau de... a Covid tinha um grau de letalidade 14 vezes maior sobre pessoas que não eram tabagistas. Então, assim, só para você ter a dimensão desse impacto.
Quando você pensa isso, você precisa também considerar o seguinte, para a próxima pandemia, se acabar repetindo o mesmo cenário, o que eu preciso fazer? Eu preciso, na verdade, criar uma população mais saudável. Como é que eu penso uma população mais saudável? Por exemplo, aí a gente volta. Se eu estou desenvolvendo um modelo onde eu estou pensando em prédios com rampas, sem elevador, eu estou atendendo a questão ambiental, porque são prédios mais baratos, eu não tenho custo de manutenção de condomínio de elevador, etc. Eu tenho um gabarito mais alto e as pessoas vão fazer necessariamente mais exercício. Então, elas vão ter uma menor probabilidade de ter doenças. Se as pessoas todo dia passam a andar de bicicleta ou, né, aumentam a quantidade de exercício físico, naturalmente eu vou ter como consequência positiva redução de doenças cardiovasculares, redução da taxa de glicose no sangue. Então, isso faz com que o planejamento urbano seja essencial para você conseguir efetivamente o quê? Garantir uma população, uma nova geração mais saudável. Uma nova população mais saudável, uma nova geração mais saudável é também uma geração capaz de lidar melhor com outras pandemias. Então, questão de qualidade de vida, e aí a Priya Amaro também fala, questão de qualidade de vida é uma questão, é uma visão mais ampla, sem dúvida. É fundamental que você tenha essa percepção, e isso vai se dar em toda a realidade. Bem, em linhas gerais, eu acho que a gente, esses são os principais pontos que eu queria abordar. Se você quiser abrir para perguntas ou discussões, a gente fica à vontade. Bom, então, a primeira questão que eu anotei aqui, eu não lembro porque a conversa já subiu, eu não lembro quem foi que falou, acredito que tenha sido a Pri. A Priscila foi a pessoa que eu te falei antes na nossa conversa, que trabalha no NEBC, né, que é a instituição, né, que faz estudos sobre o núcleo da Bacia de Campos. Trabalha com essa questão de plano diretor e tudo mais. Então, a Priscila, ela levantou uma questão sobre a democratização da internet nesse processo, né? De caso essa questão da telemedicina seja levantada, de fato, e seja colocada como a realidade, né, do pós-pandemia, a gente vai precisar de um plano muito maior a nível nacional, a nível estadual e a nível, né, municipal de democratização da internet. A gente sabe que hoje não é a realidade de Saquarema, como eu já tinha te dito. Saquarema tem uma população que tem até um acesso relativamente bom à internet, mas em outras localidades do país a gente sabe que não é assim, né? Tanto que foi a questão primordial para o adiamento do Enem, né? Foi uma das questões que foram levantadas pelo adiamento, né? Os alunos não têm acesso à internet, enfim. Então, só para passar por essa questão, né? Não tem nenhuma pergunta específica sobre isso, mas que, de fato, seria algo importante a ser feito, né? E a segunda questão que eu queria perguntar... Pode falar, João. Sobre essa questão, tem um ponto que é interessante, que existem duas linhas de abordagem. A primeira é o seguinte, a gente tem que considerar um ponto. Quando eu estou pensando em internet, eu estou pensando em demanda por dados, né? Então, assim, esse fluxo de dados. E eu tenho um grande problema hoje, que é a questão dos aplicativos. Os aplicativos, quando você baixa um aplicativo, ou quando você vê um vídeo, muitas vezes ele é muito pesado. Então, ele acaba com o seu pacote de dados. Uma coisa que está surgindo agora, que eu acho muito interessante, se vocês quiserem, depois eu te passo, Beatriz, isso é o que foi, por exemplo, criado no âmbito da OMS. A OMS, para tratar a questão do Covid, ele criou um WhatsApp. E o WhatsApp, ele é regido por um robô. Então, por exemplo, ele bota 3 ou 4 perguntas. Então, assim, você tem sintomas? Você quer saber mais? Você tem dúvidas? E a cada resposta que você vai dando pelo WhatsApp, ele te traz uma nova mensagem. Então, são estratégias de mensagens direcionadas que têm um custo muito baixo em envio de informações. Sim. Então, assim, eu acho que a gente sim vai ter uma tendência, e é necessário que a gente tenha essa tendência de democratizar a internet, ampliar e baratear esse custo, sem dúvida, mas ao mesmo tempo a gente vai ter esse outro movimento, como eu reduzo, para que eu tenha informação acessível, como eu reduzo efetivamente o acesso à informação por meios com menos bytes, entendeu? Sim.
A segunda questão que eu tenho, né, para levantar, e aí realmente seria uma pergunta, né? A gente tinha conversado antes e eu já sei a resposta, mas enfim, para ficar claro para as pessoas, quais seriam as ferramentas de auxílio, né, que a prefeitura, num caso de construção de um plano diretor, quais são as ferramentas que existem atualmente no Brasil para auxiliar a prefeitura, né, desmistificando a questão do Ministério Público, né, ser um órgão que traz um certo trauma, um certo peso para a prefeitura como um órgão de cobrança, né? De que forma, quais são essas ferramentas que auxiliam a prefeitura nessa construção de um plano diretor mais amplo e mais que atenda de forma correta as necessidades, né, e projeções futuras, né, dos problemas. Perfeito. O que acontece? E aí eu vou trazer a minha experiência, já cheguei a conversar com você sobre isso. É o seguinte, dentro a construção de um plano diretor é um processo muito complexo. Não é barato, né? Demanda uma equipe técnica multidisciplinar extremamente complexa. Então, não é só 2 arquitetos que vão resolver. Eu preciso de biólogo, eu preciso de geógrafo, agora eu vou precisar de veterinário, eu vou precisar de um grupo muito complexo para trabalhar isso. Muitas vezes, a prefeitura, ela talvez, digamos, para atender uma demanda, e infelizmente acontece isso, ela reduz o escopo, faz um projeto menor, né, reduz o gasto nesse processo e acaba depois pagando as consequências mais à frente. Então, qual é a sugestão? Né? Tentar buscar estratégias. Ou você pode buscar estratégias junto a outras prefeituras, então você faz, né, convênios e tudo mais. O próprio governo do estado e o governo federal tem infraestrutura nesse sentido. E uma coisa que eu já via algumas vezes acontecendo, principalmente caso, por exemplo, Porto Maravilha, aconteceu muito isso, que era uma gestão estratégica entre a equipe técnica do Ministério Público. O Ministério Público, dentro da estrutura dele, tem o grupo GAT, Grupo de Apoio Técnico, né? Por exemplo, na área ambiental era um grupo com mais de 20 pessoas, que eles fazem a avaliação dos planos diretores, né? Então, em vez de você fazer uma aceitação de uma avaliação crítica do projeto, você inverte. Você convida o Ministério Público para ser parceiro na construção dessa proposta, para fazer uma avaliação crítica. E aí você pode reduzir o custo, fazendo de forma integrada, trazendo o Ministério Público como parceiro no projeto e não como, né, inimigo. Porque acaba acontecendo o quê? Você faz um projeto básico, envia para lá, cheio de furos, e aí o Ministério Público vai, né, chegar criticando o processo, porque ele tem que ter audiência, então você cria uma relação muito conflitiva. E é muito mais interessante você iniciar o processo junto, trabalhando com o Ministério Público, com os outros atores, e aí sim você conseguir chegar a um projeto muito bem estruturado, muito complexo, que vai trazer frutos, porque um bom diagnóstico garante que você não vai ter problemas à frente. Se você fizer um mau diagnóstico, você vai enfrentar uma série de problemas na frente. Sim, é o que a gente tem visto com frequência. Né? Infelizmente, a gente quer, algumas vezes, passar algumas etapas para gerar resultado, mas, infelizmente, não é o melhor modelo. É importante você realmente sentar, conversar com os atores, perder não, né? Investir tempo nesse processo, e aí sim, você conseguir garantir um bom planejamento. Porque pensa, um planejamento de 10 anos. Se você soubesse planejar, você passar um ano e meio de mandato estruturando um grande projeto, considerando a realidade, conversando com a sociedade civil, com as equipes. E é muito interessante porque no período que eu trabalhava no Ministério Público, a gente tinha muito contato com a sociedade civil, as pessoas traziam informação, tinha muito especialista, né, tipo, que queria ajudar, não cobrava, falava, olha, eu quero trazer informação, eu quero ajudar. Então, assim, vamos fazer um processo mais participativo, mais efetivo? Sim, ele pode ser um resultado extremamente positivo para esse senso de sociedade, porque se você traz todo mundo junto, vai todo mundo te apoiar lá na frente, porque todo mundo fez parte desse projeto. Com certeza. Muito bom pensar nessa solução e nessa participação mesmo, que é o que tem
a gente sente aqui no município que a gente tem sido tolhido desse tipo de participação, né? A gente cada vez tem menos informação e cada vez é mais excluído do processo que deveria ter como base a participação civil, né? Mas, enfim, é isso. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa, João? Não, só queria agradecer, eu acho que é extremamente oportuno tentar trabalhar, sim, sem dúvida, esses momentos de reflexão. Acho que as redes sociais estão trazendo esse benefício para a gente, para toda hora criar e transformar, né, digamos, um comentário num documento, num vídeo, e isso ele puder ser propagado para os outros cada vez melhor. Então, fica o meu contato, professor João Ricardo Viegas. Quem precisar pode entrar em contato comigo lá pelo chat do Instagram. Tá bom? Bom, obrigada por todo mundo que assistiu a live, que acompanhou com a gente. Espero que tenha sido muito esclarecedor. Para mim foi muito esclarecedor. Eu falei para o João que tinha algumas informações que eu de fato não sabia. A gente sempre aprende com isso. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido também. Eu agradeço muito ao professor pela disponibilidade. Eu sei que sua agenda, mesmo em tempos de pandemia, trabalhando em casa, a agenda está apertada. Então, tá fácil, eu não, agradeço muito pelo tempo, pela disponibilidade. Eu imagino. E, né, se eu precisar de recorrer a você novamente, eu gostaria de saber se eu posso, né? Se eu posso tirar esse tempo da sua agenda, caso eu precise. Com certeza. Inclusive, tiveram... Né, minha mãe, no caso aqui, propôs, né, perguntou se você não quer ser prefeito em Saquarema, então já fica a dica, né? Eu não moro em Saquarema. Então... Eu não seria elegível para Saquarema. Mas agradeço pela oferta. E só para finalizar, eu lembro muito de uma frase que você me disse no dia da minha defesa. Você disse que eu tinha uma atração pessoal pelo Putin, né? Que a minha dissertação foi sobre a Rússia, sobre o Putin. Eu estou bebendo água numa caneca especial que eu trouxe da Rússia aqui, ó. Putin Você não sem prestou atenção, camisa, mas eu tô andando em bebendo água cima de nessa um caneca. urso. Andando no urso. Exatamente. Entendeu? Em sua homenagem, João. Entendeu? Bem, tá comprovado, gente, muito obrigada mais uma vez. Tá comprovado, com certeza. João, muito obrigada mais uma vez. Pessoal, obrigada pela audiência. Curtam minha página pessoal, curtam a página do João. A gente está sempre divulgando conteúdos pautados na ciência, que é o que está faltando, né, ultimamente. Então, fiquem de olho que a gente está produzindo conteúdo aí de qualidade para vocês, tá bom? João, muito obrigada mais uma vez e boa noite a todos. Foi um prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau, João. Obrigada.